Mais uma videoaula de ciências começando, e hoje iremos falar sobre o modelo atômico de Bohr. É importante que você tenha assistido aos vídeos anteriores e, se possível, assistam novamente esses vídeos, ok? Para que possa compreender mais facilmente a aula de hoje e as próximas aulas, ok? Bem, o modelo atômico de Bohr foi criado por Niels Bohr em 1913. Ele era um físico dinamarquês, ou seja, que de origem dinamarquesa, que viveu na Dinamarca. Em 1885 foi o ano que ele nasceu e faleceu em 1962. Ele propôs um modelo mais sofisticado que o modelo de Rutherford para o átomo. Segundo Bohr, quanto mais distante um elétron estiver em órbita do núcleo, maior será a sua energia. Ele ganhou o Nobel de Física em 1922 pelos serviços de investigação da estrutura dos átomos e da radiação que deles emana. Ele criou também diversos postulados, que iremos analisar esses postulados a partir da próxima imagem. Só lembrando que um postulado são afirmações consideradas verdadeiras, sem demonstração. Pontos de partida para um raciocínio, ok? São os seguintes. Alguns postulados de Bohr, né? Vamos lá. Olha o primeiro aqui, vamos analisar o primeiro. Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetória circulares. Vamos visualizar. Olha só. Aqui temos a região do núcleo. O núcleo é formado por prótons, que apresentam carga positiva, e nêutrons, que não apresentam carga. Os elétrons que estão na eletrosfera, que é essa região aqui, ó, em volta do núcleo, movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares. Então, olha aqui, ó, aqui temos um elétron e ele movimenta-se ao redor do núcleo em trajetória circular. Essas trajetórias recebem o nome de camadas ou níveis, designadas por letras do alfabeto, começando aqui, ó, da letra K. Então aqui, ó, a primeira camada aqui, ó, é a camada K, a segunda camada, né, que é a segunda trajetória circular, é a camada L, e a terceira camada, que é a terceira camada circular, a começar do núcleo, né, terceira camada, é a camada M. E se tivesse mais camadas, seria N, O, P, Q e assim por diante. A camada mais próxima do núcleo é a camada K, como você pode visualizar aqui. E assim sucessivamente, tá certo? A L é a segunda camada mais próxima, a M é a terceira camada mais próxima e assim por diante. Gente, cada uma dessas camadas também são chamadas de níveis, ok? Camadas ou níveis. Então, ó, camada K, o primeiro nível, camada L, o segundo nível, e assim por diante. Aqui temos mais dois postulados de Bohr, onde um diz: cada um desses níveis tem um valor determinado de energia. Olha aqui, ó. O nível 1 tem um valor determinado de energia diferente do valor determinado de energia do nível 2, e assim por diante. Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia, tem seu próprio valor de energia. O outro postulado diz assim: ó, não é permitido a um elétron permanecer entre dois níveis, ok? Então aqui temos o nível 4 e o nível 5, ou seja, a camada N e a camada O. Não é permitido o elétron ficar entre esses dois níveis ou entre qualquer outros níveis, tá certo? É o que diz aqui, ó, não é permitido um elétron permanecer entre dois níveis.
um elétron pode passar de um nível para outro de maior nível, desde que absorva energia, seja ela energia ultravioleta, luz visível ou infravermelho. Em uma outra aula falarei sobre esse tipo aqui de energia, tá certo? Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado, ou que ocorreu uma transição eletrônica para um nível de maior energia. Olha aqui, esse átomo aqui, ele possui dois níveis de energia, camada K e a camada L. Olha o núcleo aqui, ó. Então, camada K e camada L. Então, observe o seguinte, o nível mais distante do núcleo é o nível de maior energia, tá certo? Então, a camada L é um nível de maior energia em relação à camada K, ok? Para que um elétron ele saia de um nível mais interno para um nível mais externo, ou seja, de maior energia, ele precisa receber o que? Energia, seja energia ultravioleta, luz visível, infravermelho ou outro tipo, tá certo? Então, olha aqui a setinha verde mostrando que o elétron que estava no nível 1 passou para o nível 2. Então, ele foi excitado, ok? Excitado. E houve uma transição, uma mudança de um nível para o outro. Para ocorrer essa excitação ou essa mudança, essa transição de um nível para o outro, o átomo precisou receber o que? Energia, tá certo? Vamos ao próximo postulado. Um elétron excitado pode sofrer transição eletrônica de retorno ao nível inicial. Ou seja, um elétron que saiu de um nível para o outro, ele pode retornar para o nível de antes. Nesse caso, há liberação de energia, por exemplo, como luz visível ou ultravioleta. Olha só, aqui nós temos um átomo. Esse átomo possui 3 níveis de energia, que é a camada K, a camada L e a camada M. A camada de maior energia é a camada mais afastada do núcleo, no caso aqui a camada M. E esse átomo aqui, ó, absorveu energia. E olha o que aconteceu aqui, ó. O elétron do nível 2, ele vai para o nível 3, para um nível de maior energia, tá certo? Foi o caso da imagem anterior, ok? Mas como está dizendo aqui, ó, ele pode retornar para a camada L. Para isso, ele libera energia. Quando ele sai, ó, quando ele faz o retorno da camada mais externa para a camada mais interna, ele vai liberar energia, tá certo? Então, olha só aqui, ó. Quando o elétron sai da camada mais interna para a camada mais externa, ele precisa absorver energia. Quando ele sai da camada mais externa para a camada mais interna, ele libera energia. Essa energia pode ser luz visível ou luz ultravioleta, tá certo? Distribuição eletrônica nas camadas. Cada uma das camadas eletrônicas pode comportar um diferente número de elétrons. Vimos que temos a camada K, ou primeiro nível, camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. Cada uma dessas camadas pode comportar um número diferente de elétrons, como está dito aqui. Então, vamos lá. A camada K ela pode suportar no máximo 2 elétrons. Ela pode ter um elétron
pode ter 2 elétrons, mas não pode ter 3 elétrons, ok? Porque o máximo que ela vai comportar são 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18 elétrons. Então, ela pode ter 17 elétrons, 16 elétrons, mas nunca mais que 18. No caso, 19. A camada N, 32. A camada O, também 32. A camada P, 18. E a camada Q, 8. Lembrando que isso é o número máximo de elétrons, sendo que ela pode, por exemplo, possuir menos que esses valores aqui, ok? Distribuição eletrônica do hidrogênio ao argônio. Gente, aqui a gente tem uma legenda, sempre vai possuir uma legenda, tá certo? Ó, o número branquinho aqui representa o número de prótons no núcleo, a quantidade de prótons representa o número atômico e indica também a quantidade de elétron. No caso aqui do argônio, o número de prótons dele é 18. Então, o número atômico dele também é 18 e o número de elétrons também é 18. Esses elétrons estão distribuídos em 3 camadas. Na primeira camada, 2 elétrons, que é a camada K. Na segunda camada, 8 elétrons, que é a camada M. E na terceira camada, que é a camada L, 8 elétrons. Aqui é apenas uma legenda informativa, tá certo? Olha aqui as distribuições eletrônicas de alguns. Ó, o hidrogênio tem número atômico 1. Significa que ele tem 1 elétron. A camada K pode ter no máximo 2 elétrons, mas como o hidrogênio só tem 1 elétron, então esse elétron fica na camada K. O hélio tem número atômico 2, significa que também tem 2 elétrons. A camada K pode ter no máximo 2 elétrons, então esses 2 elétrons do hélio podem ficar na camada K. O lítio possui 3 elétrons. A camada K só pode ter 2 elétrons. Então, a gente coloca 2 elétrons na camada K e o outro elétron, né, porque são 3, já vai para a segunda camada, que é a camada L. Então, 2 mais 1, 3. 2 elétrons mais 1 elétron, 3 elétrons. Igual aqui, ó, quantidade de elétrons. O berílio, ou berílio, né, melhor falando, tem número atômico 4. Então, significa que ele tem 4 elétrons. A camada K fica com 2 elétrons e a camada L com 2 elétrons, somando 4 elétrons. Vamos avançar aqui para o neônio. O neônio tem 10 elétrons. Então, ficam 2 elétrons na camada K. A camada L só pode ter no máximo 8. Então, já foram colocados 2 aqui, restam 8. Então, o 8 coloca aqui, ó. Os 8 elétrons coloca aqui na camada L. Então, a camada L chegou no seu limite, porque ela só pode ter no máximo 8. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A camada L não suporta mais de 8 elétrons. O sódio tem número atômico 11. Significa também que ele tem 11 elétrons. A camada K se coloca 2. Na camada L se coloca 8, somando 10. Na camada L não pode ter 9. Então, se tem 8 e 2 fazem 10, fica faltando 1 para completar o 11, para distribuir. Então, ó, pega a próxima camada, que é a camada M, 1 elétron. O magnésio tem 12 elétrons, então na camada K se coloca 2 elétrons, na camada L se coloca 8, somando 10. Como são 12, restam 2. Como eu não posso colocar 10 na camada L, porque o máximo é 8, então eu uso a camada M e coloco os 2 restantes. E assim por diante, ok? Distribuição eletrônica dos átomos dos primeiros 18 elementos. Olha só, aqui, ó. O hidrogênio, né? O número atômico dele é 1, então só ocupa a primeira camada, camada K. O lítio, o número atômico dele é 3, então ele tem 3 elétrons, então ocupa a camada K e a camada L. O sódio tem 11 elétrons, então ocupa a camada K, que pode 2, a camada L, que pode 8, somando 10, camada K e L, 10. Restam 1, porque são 11, então vai para a camada M.
todos que estão aqui, ó, no grupo 1 possuem apenas um elétron na primeira camada. Todos que estão no grupo 2 possuem 2 elétrons na última camada. Todos que estão no grupo 13 possuem 3 elétrons na última camada. E assim por diante. Ó, quem está no grupo 18 vai possuir 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, tá certo? Que só possui 2. Mas como ele é muito semelhante aos gases nobres, a esses gases aqui, então ele foi colocado aqui no grupo dos gases nobres, ok? Distribuição eletrônica dos elementos representativos. Elementos representativos, os do grupo 1, 2 e de 13 a 14. Olha só. No primeiro período, os átomos que estão no primeiro período só possuem uma camada eletrônica. Olha só, o hidrogênio, camada K, apenas um elétron aqui, né? Melhor aqui, que é o número atômico aqui, a quantidade de elétrons, a distribuição eletrônica, ó, um elétron. O hélio possui 2 elétrons. Então, todos que estão no primeiro período só possuem uma camada eletrônica. Já no segundo período, ó, são 2 camadas eletrônicas. Todos que estão no segundo período possuem 2 camadas eletrônicas, que são as camadas K e L. Vou adiantar aqui para o sexto. Todos que estão no sexto período possuem 6 camadas, que são as camadas K, L, M, N, O e P. Então, todos que estão aqui na sexta linha ou sexto período possuem 6 camadas eletrônicas, ok? Todos que estão no grupo 1 ou família 1 possuem apenas um elétron na última camada. Todos que estão no grupo 2 possuem 2 elétrons na última camada. E assim por diante. Ó. No grupo 13, 3 elétrons na última camada. No grupo 14, 4 elétrons na última camada. Lembrando, pessoal, que aqui é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá certo? Então, a gente pode falar assim, 1, 2, 3, grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 14, mas também a gente pode falar assim, ó, grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. No 3A, 3 elétrons na última camada. No 4A, 4 elétrons na última camada. E assim por diante, ok? Camada de valência e grupo do elemento. Qual a relação entre a camada de valência e o grupo que o elemento químico pertence? Bem, antes nos interessa saber o que é uma camada de valência. Diz aqui que camada de valência é a camada mais externa, mais afastada do núcleo de um elemento químico. Aqui temos o elemento químico magnésio. O número atômico dele é 12, significa que ele tem 12 prótons e também 12 elétrons. Ao distribuir esses elétrons, temos a seguinte configuração eletrônica, que é camada K, 2 elétrons, a primeira camada, a camada L, 8 elétrons, e a camada M, que é a mais afastada, a mais externa do núcleo, 2 elétrons. Então, a camada mais externa é a camada de valência. Então, a camada de valência do magnésio é a camada M, a terceira camada, ok? A camada de valência está envolvida no estabelecimento de união entre os átomos. Iremos estudar a união entre os átomos para formar as diversas substâncias que existem no universo. Isso nos próximos vídeos, ok? Elementos de um mesmo grupo ou família têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Ou seja, todos os átomos que possuem na camada de valência, ou seja, a camada mais afastada, 2 elétrons,
ele vai pertencer ao mesmo grupo ou à mesma família. Por exemplo, aqui, ó, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, na camada mais externa. Então, ele é do grupo 2, tá certo? Se ele tivesse um elétron, ele seria do grupo ou família 1, ok?